Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Desde 1968 funcionando ininterruptamente. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela veio completar o cristianismo. Foi anunciado por Jesus no apóstolo João, o Consolador prometido, que viria para explicar de uma vez por todas todos os funcionamentos pedagógicos das leis de Deus. Que muita coisa não pôde ser explicada naquela época, por causa da ignorância, da teimosia, da violência, da sede do poder efêmero, das farras e das riquezas fúteis que dominavam o Império Romano, do materialismo que enferrujava todas as mentes e todos os corações. Mas Jesus veio fundamentalmente fazer um trabalho de abertura das nossas mentes, antes dele e depois dele. Com ele nós pudemos verificar que nas leis de Deus não há espaço para violência e que Deus nos criou todos como irmãos, como filhos de um mesmo Pai, subordinado às leis divinas e naturais. E esse planeta, como muitos outros, muitas moradas na casa de meu Pai, esse planeta foi designado um planeta escola. E hoje nós estamos na fase de provas e expiações, de muita violência, de muita ignorância. Porque temos que aguardar os alunos resolverem estudar com responsabilidade para passar de ano. Nós não estamos na época de festas. Jesus nasceu há 2024 anos atrás. Por que ficar todo ano nessas bebedeiras, nesses gastos de futilidades? Por quê? Quando você deveria comemorar a vinda dele, estudando todo dia, de 1 a 4 horas, os seus ensinamentos. É isso que vai fazer ele feliz. Quando ele vê que seus irmãos estão estudando, com coragem, com dedicação, com todos os instrumentos da inteligência, do discernimento, do raciocínio, da responsabilidade, estudando as leis deixadas por ele. Hoje reunidas, todas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós também podemos falar antes e depois do Evangelho. Quem estuda cada página deste Evangelho de 1 a 4 horas por dia se modifica para o resto da vida. Ou começa a preparar a sua modificação, começa a preparar a sua renovação, a sua reforma moral. Não estamos no momento de festa. Por isso eu vou fazer hoje aqui uma reflexão. Como sempre, aqui não tem palestra, nem palestrantes. É um absurdo, né?
Os temas que se colocam no mês de dezembro é um absurdo. Estão brincando de fazer religião. Está na hora de nós nos reformarmos, de nos educarmos, para mudar essa visão atrasada que nós temos, da teimosia, do ciúme, da inveja, do não perdoar, de só olhar os defeitos dos outros, de falar mal de tudo e de todos, de estar sempre nervoso e com gravíssimas doenças mentais. Gravíssimas doenças mentais. A maioria esmagadora hoje de nós está em depressão profunda, porque não estuda, não se organiza para o futuro mais iluminado, de acordo com as leis de quem nos criou. O primeiro livro da coletânea de 16 de Joana de Anjos, 16, tem que ser lido na sequência. Tem que ser lido na sequência, demora 2 a 3 anos estudando essa sequência. Tem que ser igual no colégio, não pode ser essa brincadeira que fazemos uma vez por semana, estudando um pedacinho. Jesus e coragem. A coragem de Jesus. A sua foi uma vida de constantes desafios. Em luta contínua em favor do bem, jamais deixou de agir corretamente com desassombro. As mensagens de que se tornara portador, objetivando libertar as consciências humanas para conhecerem a verdade, dele fez o paladino da coragem. Jesus veio mostrar como são perfeitas as leis de Deus. E elas precisam ser estudadas, compreendidas, entendidas, assimiladas pedagogicamente, trazer para você, acreditando nelas ou entendendo-as pedagogicamente, e passando a praticar esses ensinamentos. É aí que você vai emitir luzes. É daí que vai sair as luzes de você, da educação, da tolerância, de respeitar a tudo e a todos, de só fazer com o próximo o que gostaria que fizesse com você, de cumprir todas as leis do Estado democrático de direito que estejam em vigor, de aprender a perder, como também a ganhar, mas sempre respeitando as leis. Nunca assumiu com o crime disfarçado, nunca anuiu com o crime disfarçado de legalidade, com a arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, com a discriminação de qualquer natureza sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade, em detrimento de um sacerdote presunçoso, mentiroso, que não conhecia as leis de Deus, e de um levita astuto que desfrutavam de alguns prestígios na comunidade dominadora, embora aquele fosse detestado e desconsiderado. As pessoas agora querem usar inadvertidamente, hipocritamente, o nome de pastor, de missionários. Por que essas pessoas estão entrando nessa área da mentira, de enganar os outros?
Quem estuda Jesus não é pastor coisa nenhuma. É um estudante cumpridor das leis. É um trabalhador humilde, simples, modesto na seara do Senhor. Apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública irregular para torná-la mensageira da boa nova, da sua ressurreição. Fez-se a voz dos humildes e esquecidos, e sem direitos nem apoios, a fim de que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Conviveu com as pessoas ditas de má vida, sem receio de contaminação, com total desprezo dos que possuíam privilégios em uma vida má, a qual se entregavam ocultamente. Você vê hoje a mesma coisa se repetindo. Os políticos não se misturam, não vão ver não se consideram seus irmãos os mais pobres, os mais necessitados. Você não vê as religiões trabalhando para ajudar a edificar homens e mulheres integrais, conhecedoras e cumpridoras do Evangelho e das leis do Estado democrático de direito. Você vê que a maioria das religiões, inclusive a nossa, está vivendo numa ilusão de sensacionalismo, mediúnico, de poder, e o pior, de fazer estudos mentirosos. Em vez de nós estudarmos todo dia o Evangelho, para nos tornarmos a cada dia, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês, um trabalhador mais eficiente, mais responsável do Evangelho do Senhor, nos colocando como filhos de Deus, obedientes, pessoas educadas, pessoas que estudam os ensinamentos e passam a assimilar esses ensinamentos na sua educação, na sua reforma íntima e moral. Então, Joana de Ângeles diz: apoia-te nele. Nós temos que nos apoiar nele. Ele é o nosso guia, o nosso modelo. Para de ler certos autores. Para de ouvir certos autores no seu celular. Para de seguir certos indivíduos só porque são famosos, às vezes na profissão deles, de magistrados, de engenheiros, de médicos, de operários, são péssimos cidadãos. E o pior, querem tirar dinheiro do povo já sofrido, quando quem trabalha com Jesus recebe tudo gratuitamente e passa tudo gratuitamente para os seus irmãos. Apoia-te nele, sob tribulação ou fora dela, busca-o. Em dúvida atroz ou perseguido, pensa em como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. E faze conforme te inspire a consciência reta. Isso é para todos os dirigentes religiosos, os palestrantes terem coragem de parar de fazer palestra. Senta de novo na primeira carteira para estudar tudo de novo, porque não aprendeu nada. Reflexiona
com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca ali o exemplo. Buscar o exemplo, você tem que estudar, meus irmãos. Hoje nós temos a coletânea de Amélia Rodrigues, de 11 livros, através da psicografia de Valdo Franco, uma coletânea maravilhosa, recontando a história de Jesus. Hoje nós temos os 16 livros de Joana de Ângeles, que se você estudar na sequência, demora uns 4, 5 anos, depois tem que ler de novo, então dá uns 10 anos, para você começar a entender o que é a sua reforma, o que é o autoconhecimento, para você aprender a dominar as trevas que ainda reinam dentro de você, nos seus pensamentos, nas suas raízes de vidas passadas, para que você possa ter coragem de aproveitar esta encarnação para se enquadrar nas leis, para fazer as retificações e para começar a preparar um futuro mais digno, de mais respeito, de profundo respeito às leis. Aí você estará colaborando com o bem, o homem de bem, o homem bom, a mulher boa. Aonde eles estiverem, eles controlam a língua, os ouvidos, os olhos e principalmente as ações. Tem coragem de viver, meu irmão, minha irmã. Não te escondas nem escamoteies a tua situação sob desculpas e mentiras. A maioria das pessoas estão se escondendo atrás de palestras, de sermões, de dizer que são instrumentos de Deus, quando todos somos iguais perante as leis divinas. Todos estamos na hora de estudar muito para as reformas íntimas e morais. Autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinos ou dos ensinamentos dele. Em cada insucesso, aprende como não repetir a façanha, sem depressão ou arrependimento. Procure sempre acertar, estude a cada noite, faça uma reflexão de 1 hora, 1 hora e meia, sem atender celular, sem ver televisão, sem brincar com animais, mas você conversando com Deus e com você, para ver aonde você pode se programar para no outro dia começar as suas corrigendas. A coragem nasce nos valores morais do homem, que elege a conduta correta para uma vida feliz. A coragem de viver deve ser treinada continuamente. A coragem de viver deve ser treinada continuamente. Toda hora, todo dia. Vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Coragem é conquista que difere muito da temeridade. O homem de coragem espera, confia e age no momento próprio, enquanto que o temerário faz-se precipitado, impiedoso e irresponsável. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Por isso que nós estamos botando aqui esse quadro. Você tem que estudar os evangelhos, você tem que estudar os mandamentos deixados por Moisés. Isso demora muito, está no 1º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo.
em toda a obra espírita, em todos os evangelhos. Aí você tem que estudar os evangelhos de Jesus, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos. Isso tem que ser estudado muito, tem que ser relido muitas vezes. Estudar é uma coisa, ler é outra. Ter cultura é dizer que leu vários livros e às vezes a pessoa não tem conhecimento de nada, nem responsabilidade. Porque para você ter responsabilidade, você tem que estudar. E o estudo é igual os alunos fazem no colégio, de 1 a 4 horas por dia, e ainda estudam em casa, releem vários livros, fazem várias meditações e pesquisas para procurar acertar de uma vez por todas como um bom filho de Deus. E a doutrina espírita que veio concluir o cristianismo em 5 livros básicos que tem que ser lidos na sequência. Numa encarnação, às vezes você vai ter que ler 6 vezes o livro dos Espíritos, 6 vezes o Evangelho segundo o Espiritismo, 4 vezes o Céu e o Inferno, a Gênese, e mais uma série aqui de 150 livros para reforçar o seu treinamento para o bem. E aí diz ela assim para nós: Jesus e decisão. Diante da resposta que parecia justa, o mestre foi, no entanto, contundente, informando-o: deixa aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir no coração o reino de Deus. Essa é uma conversa dele com um jovem que queria segui-lo, mas disse que tinha o compromisso de enterrar seu pai. Então, ela nos mostra que para você seguir Jesus, você tem que renunciar a uma série de coisas. Os gozos materiais são cadeias muito vigorosas que jugulam os homens às paixões primitivas que deveriam superar a benefício próprio, mas que quase sempre os levam à decomposição moral, à morte dos ideais libertadores. A ignorância, o apego ao materialismo, ao poder efêmero, ao dinheiro, às bebidas, às drogas ilícitas. Olha como é que os brasileiros tomam remédios sem receitas médicas. Olha como é que nós matamos ainda, mais do que em várias guerras. Nós matamos por ano 45 mil pessoas só de revólver e faca. Aonde está o evangelho? Aonde estão as religiões? Cadê o fruto delas? Cadê o fruto delas? Porque a maioria delas estão no roteiro errado. Elas estão sendo influenciadas pelo materialismo dominador, pelas futilidades, em vez de estudarmos e nos enquadrarmos nas leis divinas. Então nós precisamos ter coragem para tomar decisões. O medo de assumir compromissos graves impede o desenvolvimento intelecto moral do indivíduo, mantendo-o estacionado na rotina despreocupada e monótona do seu dia a dia. É por isso que você vê criaturas que já acordam e já mandam mensagem xingando, julgando os outros, praticando calúnias, crimes horríveis. Pessoas que são cristãs, só querendo o golpe, a volta à ditadura, a morte das pessoas, desacreditando na ciência. Como é que pode um cristão
desacreditar os trabalhos científicos, as vacinas. Como pode? É porque não entendeu nada do cristianismo. E esses bens materialistas, eles entram dentro de nós e nos enferrujam. E o resultado deles dentro de nós é a ansiedade, é o nervosismo, é a vontade do suicídio, é a vontade de matar os outros, de falar mal dos outros, de xingar tudo e a todos, de sermos intolerantes e nos afundarmos cada vez mais na depressão, que é uma doença que mostra a desorganização moral e ética da alma, do espírito, que deveria ser responsável se estudasse, mas que se torna um irresponsável social. Então a Joana de Ângeles também finalmente nos chama para a responsabilidade. Quem está com Jesus faz surgir de dentro dele alguns predicados fundamentais, como a vontade de estudar todo dia, de 1 a 4 horas por dia, de se consertar, de se retificar sempre, de estudar o Mestre Jesus e começar a praticar os seus ensinos, começar a ser uma criatura educada, doce, responsável, simples, que vai subindo as escadas ensinadas por Jesus nas bem-aventuranças até chegar à pacificação e ser reconhecido como filho pedagógico de Deus, verdadeiro filho, porque pacificou sua alma e vai ajudar a pacificar o mundo. A responsabilidade resulta da consciência, que discerne e compreende a razão da existência humana, sua finalidade e suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado pela vida. Você foi criado para estudar e ser uma criatura responsável do bem. Graças a isso, não se omite, não se precipita, estabelecendo um programa de ação tranquila dentro do quadro de deveres e obrigações que caracterizam o progresso individual e coletivo, visando a conquista da sua plenitude. É você que vai se elevar pelos seus trabalhos aos níveis da perfeição. O homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizá-lo. O homem e a mulher responsável sabem o que fazer, quando e como realizá-lo. Ah, se o pessoal da religião estudasse! A sua lucidez torna o elemento precioso no grupo social onde se movimenta. Talvez não lhe note a presença em face da segurança natural que proporciona. Todavia, a sua falta sempre se faz percebida por motivos óbvios. A responsabilidade do homem e da mulher leva-o aos extremos do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar e até mesmo de sua vida, para poder ajudar a construir uma sociedade ordeira, civilizada, uma sociedade do bem, que todos possam ser tratados iguais, porque somos todos irmãos e todos temos direitos de progredir, todos temos direito de usufruir dos direitos fundamentais da pessoa humana, de sermos respeitados, de sermos trabalhadores do bem, para que o bem entre em todos os corações, em todos os lares, em todas as instituições.
A responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alcançando-o aos planos superiores da vida. Então, meus queridos amigos, essa é uma lição, são lições que precisam ser repensadas. O que estou eu fazendo da minha encarnação, que teve um início e que vai ter um fim para todos? O caixão é igual para todos, não tem gavetas, não tem móveis. Você vai levar as suas obras morais ou aquelas que você só cometeu atos ilegais? E vai responder por eles. Tão logo se veja liberto do corpo de carne, que serviu de instrumento para você nesse período reencarnatório. E quando você volta ao estado normal, você vai responder pelos atos bons, vai poder usufruir e vai também responder pelos atos maus. É aí que está a beleza da justiça de Deus. É aí que está a beleza de estudar. Mês de dezembro é para estudar, para fazer uma reflexão de tudo, igual em todos os meses. Ele já nasceu. Agora nós temos que, todo dia, saber se estamos sabendo seguir o nosso irmão, o nosso mestre, o nosso orientador divino, aquele que tem tido para com todos nós a misericórdia, nos chamando todo dia para nos matricularmos no colégio do bem, do cristianismo de verdade. Feliz final de ano, bom início de ano, estudando os livros seguros, se propondo a fazer sua reforma, a ser uma criatura do bem, aonde estiver. Mas Jesus é o nosso guia e modelo. A obra espírita, hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, é o livro mais completo que existe sobre a terra, sobre o cristianismo, completo. Vale a pena você estudar de 1 a 4 horas. Vale a pena. Você estará sedimentando dentro de você as bases para a sua reforma íntima, para a sua reforma moral. Muito obrigado pela atenção. Todos os nossos trabalhos no Instagram, no YouTube e no Facebook. Um grande abraço, fraternal abraço e coragem para seguir o bem mostrado por Jesus e pela obra espírita, pelo cristianismo de verdade.